Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, sem perda de tempo, abra sua Bíblia comigo. Vou aproveitar que os irmãos já estão de pé. Antes de fazer as minhas considerações, eu quero aqui já fazer a leitura com toda a igreja. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Vamos estar compartilhando o versículo de número 22, é o versículo de número 33. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitando pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E enquanto subia para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Pode tomar os seus assentos. Muito obrigado por ter permanecido de pé. Eu fiz a leitura rapidamente porque é um texto bem extenso, mas nesse momento eu gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade de ser mais uma vez o porta-voz do Senhor para esta noite. Eu espero que nenhum dos irmãos coloque a sua expectativa em mim, porque eu sou apenas um homem comum, como todos os outros que foram usados nesta noite, como um transmissor da bênção do Senhor para a sua vida. Mas a novidade é que você pode colocar toda a sua expectativa naquele que já está aqui e que tem poder de resolver o teu problema, tem poder de ouvir as suas orações, tem poder de fazer um milagre e aquilo que é impossível. Nós estamos agora vivendo um contexto, em um tempo ao qual Jesus ele vai entrar no cenário, mas agora Jesus não vai aparecer como aquele Jesus que está curando os enfermos. Jesus não vai se encontrar com aquele Jesus que está fazendo grandes maravilhas. Jesus agora, ele vai entrar em uma determinada situação que talvez você possa até se identificar um pouco com essa situação. Jesus, ele acaba de receber no capítulo de número 14, já no começo deste versículo, no primeiro versículo do capítulo 14, você vai ver que Jesus acaba de receber uma notícia que deixou o coração de Jesus entristecido. Jesus acaba de receber a notícia que um dos seus primos, ele tinha acabado de falecer. João Batista acaba de morrer.
Receber uma notícia que um parente acaba de falecer é muito triste. Mas quando você recebe esta notícia, quando você está esperando por ela, se torna mais fácil. Talvez um parente está enfermo, talvez a pessoa ela já está internada já faz tempo, então você já está preparado, mas mesmo assim, você recebe aquela pancada, aquele choque. Mas o caso de João Batista foi diferente. Aqui nós vemos que João Batista acaba de ter o seu pescoço decapitado, foi cortado, porque dentro de uma festa, ali você pode ver que Herodes, ele vai dar uma festa muito grande, e uma das jovens que estava nesta festa resolve fazer uma dança, e esta dança agrada o coração daquele rei que estava reinando naquele momento, e ele vai falar algo que complica a vida de João Batista. Ele vai dizer para aquela moça: moça, eu gostei muito da sua dança, ela me contagiou, e eu gostei tanto que você pode pedir o que você quiser que eu te dou. E aquela jovem, orientada pela sua mãe Herodíade, ela vai dizer assim: eu quero a cabeça de João Batista em um prato, em uma bandeja. E o rei naquele momento, ele toma um choque, mas diante de todos presentes, ele não poderia voltar a sua palavra atrás. E ele vai dizer para os soldados que estavam ali: vá até o cárcere e me traz a cabeça de João Batista, que eu vou dar de presente para esta jovem. E assim sendo, foram lá, decapitaram João Batista, pegaram a sua cabeça, colocaram em uma bandeja, trouxeram até a jovem deu de presente para sua mãe. Logo após esse acontecimento, os discípulos de João Batista vão pegar ele e vão sepultá-lo, e automaticamente vão levar a notícia até Jesus. Agora Jesus, ele recebe a notícia que João Batista estava morto. E naquele momento, com a notícia, a forma que João Batista foi morto, isso trouxe tristeza, isso trouxe dor para o coração de Jesus. E naquele momento que Jesus se encontrava, a única coisa que a pessoa ela quer fazer naquele momento, ela quer ficar sozinha. Ela não quer ficar conversando com ninguém. Ela quer ter o seu momento de luto em particular. Ela não quer ir para uma festa. Ela talvez não quer participar de um evento. O que ela quer se isolar, porque ela quer ficar sozinha na sua dor e no seu sofrimento. Por isso eu digo, Jesus não é diferente de mim e de você. Por isso ele te conhece a maneira que você se encontra. Ele conhece o seu sentimento. Ele conhece a sua dor. Porque aquilo que você hoje está passando, lá atrás Jesus já passou por você, e é por isso que Ele contempla o seu sofrimento, e Ele tem a resposta que você precisa. Talvez você entrou aqui nesta noite de cabeça baixa pensando: será que Jesus, Ele sabe da minha dor? Será que Jesus, Ele conhece o meu sentimento? Ele conhece as minhas emoções? Será que Jesus conhece o meu interior? Oh, meu querido, Ele te conhece muito mais do que você se imagina. Desde que você lá atrás já começou a passar por dificuldade, Ele já está contemplando o seu sofrimento. Ele já passou por esse caminho. Jesus agora, Ele quer ficar isolado. E Ele vai chegar para os seus discípulos e vai dizer: oh, pega o barco, parou tudo, vamos embora, pega o barco e nós vamos para o deserto agora, vamos para um lugar isolado. Jesus queria ficar sozinho. Por isso muitas vezes nos assustamos quando pessoas querem ficar sozinho, porque muitas das vezes pessoas se isolam, não porque as pessoas não querem ver ninguém, não porque as pessoas são antipáticas, é porque a pessoa está sofrendo e ninguém está entendendo. A pessoa está querendo passar a sua dor
precisamos, como diz o nosso quartinho de guerra, nós precisamos do nosso cantinho, onde nós vamos renovar a nossa fé, onde nós vamos colocar nossa cabeça em ordem, e quando nós voltarmos, nós vamos voltar melhores, mais conscientes. Jesus agora vai se afastar, ele vai chegar para os seus discípulos e vai falar assim: vamos para um outro lugar. E eles entram no barco, próximo à margem ali de onde eles estavam, e eles vão se afastar para um lugar mais deserto. Só que o texto vai nos dizer que quando Jesus chega nesse lugar, a multidão já estava lá esperando por ele. Jesus está querendo se afastar, mas a multidão quer ficar perto de Jesus. Quando eu vejo isso, eu vejo como tem crentes, como tem irmãos, tem pessoas que não se afastam de Jesus por nada. Jesus despede do povo, Jesus fala para os seus discípulos: vamos entrar no barco, não vamos nem a pé, e vamos para um outro lado. Mas alguém escuta, talvez alguém imagina: eu acho que ele vai ali, e um começa a comunicar com o outro. Estou achando que Jesus vai lá para aquela região, estou achando que Jesus vai lá para aquela cidade. E quando Jesus chega ali, que não era muito perto, a multidão já estava ali. Sabe o que eu vejo aqui? Tem pessoas que não colocam obstáculo para estar aonde Jesus está. Tem pessoas que não olham a distância, não olham o caminho, não olham o cansaço, não olham o tempo, não olham o problema, não olham a dor. O importante é: eu quero estar aonde Jesus está. Nós vivemos em um contexto atual, onde as pessoas têm desculpa para tudo. Eu não vou para a igreja por causa disso, eu não vou para a igreja por causa daquilo, por causa daquele irmão, não estou contente, não estou bem de saúde, estou cansado do trabalho. Mas quem quer Jesus, não tem obstáculo que o segure. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para você dar glória nesta noite. Você é um desses que não teve obstáculo, até tentaram te segurar, até tentaram fazer que você ficasse em casa, mas você deixou o problema lá, você deixou a dificuldade lá, e você está aqui hoje. Não tem obstáculo que segure quem quer estar perto de Jesus. Jesus se afasta, vai para longe. Jesus se afasta na calada e vai para longe. Quando ele chega, a multidão está lá. Tem gente que não fica sem Jesus por nada. A luta está se levantando, o problema está se levantando, estão defamando, estão falando mal de você, estão pisando no seu pé, estão tentando fazer de tudo para você parar, mas você fala: eu posso perder tudo, eu posso largar tudo. Mas Jesus não. Aonde Jesus está, eu estou. Aonde Jesus fica, eu fico. Aonde Jesus está, eu estou lá. E é por isso que você está aqui nesta noite, porque você sabe que Jesus está nesse lugar. Quando já estão sentindo Jesus nesse lugar, levanta a mão, adore Ele hoje, porque Ele está aqui hoje. Eu sinto Jesus aqui nesta noite. E agora Jesus com sua dor, Jesus com seu sentimento ferido pela sua grande perca, além de parente, era aquele que anunciava a sua chegada. Agora João Batista sai do cenário, Jesus vai aparecer, e Jesus está entristecido por causa da situação. Jesus tinha tudo para parar, Jesus tinha tudo para não fazer nada por aquela multidão. Jesus poderia ter dito para os discípulos: vai lá, ore por eles e depois despeçam, porque eu estou com o coração entristecido, eu preciso do silêncio, eu preciso do meu canto, eu preciso do meu momento. Mas aquele que veio para servir, aleluia, ele não olha a sua dor e a sua dificuldade. Quando ele é chamado para servir, ele serve com a sua dor, ele serve com o seu problema, ele serve com a sua dificuldade, porque ele entende que ele está aqui para servir.
que quando Jesus chegou, a multidão já estava ali. E o que Jesus vai fazer? Jesus vai começar a pregar. Jesus vai começar a ensinar. Jesus vai começar a curar os enfermos. E a Bíblia vai dizer: e ele curava os enfermos. E ele operava milagres. E Jesus deixou a sua dor para fazer o que foi chamado. Ei, querido, há momentos da vida que eu entendo que é difícil caminhar. É difícil você se levantar. É difícil prosseguir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus te escolheu nesta terra, porque quando Ele te viu, Ele viu que você era capaz de fazer aquilo que Ele te chamou. Pastor, está doendo. Pastor, eu não estou mais suportando o peso. O ministério está pesado, o cargo está pesado. Ei, meu querido, eu sei, Jesus também sabe, e é por isso que Ele me trouxe aqui, para te dizer que esta vida aqui não é o fim. Enquanto você estiver aqui, tenha força e tire a força de onde não tem. Sirva enquanto é tempo, porque aquilo que te espera é um descanso eterno. Deus tem recompensa para você. Tem um descanso preparado para aqueles que servem ao Senhor. Tem um descanso preparado para aqueles que depois passar por esse trabalho que foi concedido aqui na terra. Agora Jesus, Ele vai chegar para os discípulos e vai falar para os discípulos: entra no barco novamente e vá para o outro lado. Eu vou ficar com a multidão, eu vou despedir da multidão, e depois eu vou ter com vocês. Os discípulos nem questionou e nem percebeu que o único barco que tinha ali era o barco deles. Como Jesus ia chegar lá, eles nem perceberam. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que aquele culto estava tão cheio, aquele culto estava tão abençoado, o povo estava tão ligado em Jesus e naquilo que Ele estava fazendo, que eles nem perceberam que só havia um barco e que Jesus ficou sem barco para trás. É assim que acontece. Quando você liga o teu pensamento no culto, quando você deixa os teus problemas lá fora, quando você deixa as suas preocupações lá fora e você entra dentro deste culto, e conforme a irmã falou aqui em cima do altar nesta noite, quando você entra para o culto racional e com a sua razão você começa a adorar a Deus e deixa que o culto se envolva, que o Espírito Santo trabalha na tua vida, você começa a esquecer que tem problema, você começa a esquecer que tem dor, você começa a esquecer das dificuldades, porque você só quer adorar, você só quer ficar ligado no céu, você não quer perder a tua bênção. E quando o culto acaba, você até esqueceu que tem problema, você até esqueceu que tem luta. Por quê? Porque o culto está bom demais, a glória está bom demais, a presença está bom demais. O que eu quero é que esse culto nem acabe mais, que esse culto continue, porque quando eu estou no culto, eu estou feliz, eu estou cheio, eu estou me renovando, eu estou me fortalecendo para enfrentar as dificuldades lá fora. Eu me fortaleço aqui no culto. Os discípulos estão cheios, eles vão obedecer à voz do mestre, vão pegar o barco e vão. Jesus despede da multidão, e assim que ele despede da multidão, ele sobe ao monte para orar. E quando Jesus sobe ao monte para orar, a Bíblia vai dizer que os discípulos, ele estava a caminho do outro lado, e quando eles chegam no meio, diga comigo, no meio. Não, diga mais forte para me ouvir, diga no meio. No meio, a Bíblia vai relatar que vai levantar um vento. Diga comigo, vento. Mais forte, vento. E aonde o vento se levantou? No meio. Eu estive pesquisando a distância deste lago de um lado para o outro, dava mais ou menos 12 quilômetros. Então significa que quando os discípulos
aproximou aos 6 quilômetros, aos 6.000 metros de distância, o vento se levantou. E a Bíblia vai dizer que eles estavam remando, e eles remavam, e quando o vento se levantou, eles começaram a ficar preocupados. Eles já pensavam até em pular do barco. Eles estavam desesperados, porque quando o vento levanta, ninguém fica sorrindo. Quando o vento levanta, ninguém comemora, ninguém faz festa. Quando o vento levanta, ninguém convida para comemorar, porque quando o vento levanta, traz preocupação. Quando o vento levanta, traz medo. Quando o vento levanta, traz dúvida. Quando o vento levanta, traz para nós um sentimento de medo. E a Bíblia vai nos dizer que quando o vento se levanta, os discípulos ficam apavorados. O problema é que Jesus não estava no barco. Jesus estava no monte orando. E na quarta vigília da noite, que ainda eu vejo que era numa situação pior. Se ele estava no meio, significa que eles não conseguiam ver nem lá na frente, nem atrás, nem na direita, nem na esquerda. Eles estavam no meio. E a quarta vigília da noite, ela é aproximadamente entre as 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Então me dá a entender que era de noite. Estava numa situação extrema de pavor e medo. Porque é isso que acontece quando o vento se levanta. Talvez você entrou aqui nesta noite e o vento tem sacudido o teu barquinho. O vento tem se levantado lá na tua casa, talvez no teu trabalho, talvez até mesmo no teu ministério. Talvez você está com a tua vida abalada nesta noite, porque o vento se levantou. E quando o vento se levanta, ele não manda um recado, nem uma data, nem que dia que ele vai se levantar. A luta quando chega, ela não manda um recado. A luta quando chega, ela não manda um e-mail pelo Facebook. Ela não manda um e-mail avisando para você: eu vou chegar tal dia, tal hora, tal data. Não! Ela chega quando nós menos esperamos. E ela bate na tua porta. E não adianta você não querer abrir ela, porque ela vai entrar. E às vezes ela entra e sacode tudo. Aí você fica com aquele sentimento de dúvida, de tristeza, de dor, de sofrimento. O problema é que, além de tudo isso, eles já estavam cansados de remar. Porque eles remaram desde a hora da tarde até aquela madrugada. Eles remando aquele barco, cansados, fatigados. E nesse momento, a única coisa que vem à sua mente: eu vou parar, eu vou desistir, e eu vou voltar para trás. Ah, meus queridos, quantas pessoas que têm desistido no meio da caminhada, tem corrido, mas o cansaço, a dificuldade, a luta, os problemas tem batido tanto no teu barco que você se encontra cansado de remar e nada acontece. E você já está naquela oração: Senhor, será que tu me ouves? Será que tu me vês? Será que tu contempla a minha dor, o meu sofrimento? Eu oro, nada acontece. Eu faço, a porta continua fechada. O que eu faço não dá nada certo, a porta não se abre. E você agora está com aquele sentimento: eu vou parar, eu vou voltar para trás. Ei, talvez se muitas pessoas tivessem ouvido esta mensagem nesta noite, talvez essas cadeiras todas estariam cheias. Aleluia. Me entristece em ver as cadeiras vazias, porque isso me traz um sentimento de que muitas pessoas no meio
caminhada pararam, desistiram, deram ouvido a vozes estranhas, deixaram que a angústia tomasse conta do coração, deixasse que a mágoa ela cicatrizasse dentro, ao ponto de abandonar tudo que foi construído atrás. Toda a caminhada passada talvez não valeu o momento de dor e sofrimento de um dia que passou. Um castelo inteiro construído com sucesso, e só porque a bandeira da torre não foi do jeito que quis, pararam lá em cima da torre e deixaram que todo o castelo construído, que foi feito com muito esforço lá atrás, fosse destruído. Eu não sei porque o Senhor está entrando nesta mensagem, mas uma coisa é certa, a Bíblia vai dizer que ela estava no meio. O meio era 6 quilômetros, e 6 quilômetros era a distância da chegada e a distância de voltar. Qual que é mais fácil, meu querido? Voltar 6 quilômetros para trás ou avançar 6 quilômetros para frente? Levante a tua mão. Eu vim profetizar na tua vida. Não regressa para trás. Para trás tem 6 quilômetros, mas Deus está abrindo a sua visão nesta noite para te dizer: só tem 6 quilômetros para frente, para a tua vitória chegar. No meio, vai parar no meio. Você remou 6 quilômetros, você lutou até chegar aonde você está, e vai deixar que um vento, um momento, alguma coisa, que um motivo, que um problema, ele vem atrapalhar a sua caminhada e a sua chegada de sucesso lá na frente. Eles já conseguiram chegar até o meio, só falta mais uma metade para chegar ao objetivo. Mas as pessoas preferem retornar os 6 quilômetros para trás para começar tudo de novo. Ei, você já remou a noite toda, você já batalhou, já sofreu, já construiu o teu ministério, já construiu a tua família, já construiu a sua vida financeira, você já construiu tudo que Deus tinha para você, e agora você vai largar tudo que foi construído para trás, só por causa de só por causa de vento. Os discípulos estavam desesperados por causa de um vento, que até esqueceu do culto maravilhoso que lá na beira da praia tinha acabado de participar. Não deixe que um vento tire o teu foco de Deus. Não deixe que um vento destrua a tua família. Não deixe que um vento destrua o teu ministério. Não deixe que um vento destrua o teu casamento. Não deixe que um vento venha destruir toda a tua construção espiritual, que lá atrás você construiu com a sua intimidade com Deus, e que o diabo está tentando destruir com o vento. Manda esse vento embora hoje, em nome de Jesus. Meu Deus, Deus está falando nesta noite. Deus está falando nesta noite.
ele tem poder de destruir o teu ministério. O vento, ele tem poder de destruir a tua intimidade com Deus. O vento, ele tem poder de destruir toda uma construção feita aos pés de Cristo. O vento, ele faz com que 12 discípulos se apavorem dentro de um barco. Não estamos falando de homem e de homens que não tinham experiências. Talvez alguns deles não estavam muito acostumados com barco, mas naquela época era costume andar de barco, mas ali dentro tinha pescadores. Tinha pescadores. E até os pescadores, quando o vento passa, até os experientes, até aqueles que têm conhecimento das Escrituras, até aqueles que já foram usados por Deus, até aqueles que pregam a palavra, até aqueles que são profetas, até aqueles que são doutores, até aqueles que são mestres, professores, obreiros da casa do Senhor. Um vento tem poder de fazer ele pular do barco e abandonar tudo. Tome cuidado, não pule do barco, porque o vento vai passar. O vento vai passar. E aqueles que pulam do barco, quando o vento está passando, ele pode morrer afogado, pode ter o teu ministério destruído, pode ter a sua família destruída, pode ter a tua vida destruída, e vai ter que retornar novamente para trás. E só pela misericórdia de Deus, para essa pessoa, ela recomeçar tudo de novo. É só um vento, vai passar, tá bom? Glória a Deus. É só um vento, segura aí, tá bom? Segura, eu sei que está doendo. Às vezes, nós olhamos para a dor do outro e falamos assim: também fica fazendo uma tempestade no copo d'água. Cada um sabe da tua dor. Então não adianta nada você olhar para o outro e dizer que a dor dele não é nada. Olhe para a tua dor, porque só você sabe como dói. A dor é sua e você sabe. Mas a palavra de Deus nesta noite para a tua vida é segura. Seja firme, seja crente, seja forte. É só um vento. Será que você pode me ajudar? Eu estou ficando meio rouco. Será que você pode dizer para o teu irmão que está do outro lado? Não desista, é só um vento. Não desista, é só um vento. Não desista, varão. É só um vento, tá? Assim Deus manda te dizer. Ele sabe do teu choro e do teu sofrimento. Todos têm olhado para você e têm visto o teu semblante alegre, mas só Deus conhece a dor que tem no teu coração. Mas Ele me traz nesta noite para colocar as minhas mãos no teu coração e dizer para você: fica firme, fica tranquilo. Foi eu que te chamei, foi eu que te coloquei nesta carteira, foi eu que te ungi. Eu sou o teu Deus e eu te fortaleço nesta noite. Assim diz o Senhor. Só um vento, é só um vento, vai passar. Jesus está lá no monte e ele está vendo, porque a altura que Jesus estava, ele poderia ter noção de como o mar estava agitado. Jesus, na quarta hora, ele vai dizer assim: agora eu já falei com o papai o que eu tinha que falar. Jesus já tinha chorado as suas dores. A Bíblia não vai dizer, isso é pensamento meu, mas ele estava no monte isolado. João Batista tinha acabado de morrer, o coração estava entristecido. Ele se isolou e foi para o monte, para o lugar onde todo crente tem que ir quando ele está passando pelo vento, pelo um problema, pela uma dor, pela uma dificuldade. Não é abandonar o barco, não é desistir.
não é parar. Ei, escuta, não é revidar, não é guardar mágoa no coração, para depois dizer, eu abandonei por causa do irmão, eu abandonei por causa da irmã, eu desisti por causa daquele trabalho, eu desisti por causa do marido, por causa da esposa, por causa da filha, eu desisti por causa de qualquer coisa. Não, quando o vento passa, o que nós vamos fazer? Retirar e vamos orar. Jesus, na hora da sua dor, ele não despede a multidão, ele não maltrata a multidão. A Bíblia vai dizer que ele cura a multidão, ele dá uma palavra para a multidão, e depois ele vai para o monte. Ora, como diz o outro, ele vai chorar as mágoas dele lá no quarto dele, falando com o papai do céu. Ele vai lá para o cantinho dele, chorar as mágoas dele com o papai do céu. E quando Jesus desce, ele já desce com o seu coração confortado, porque o papai sabe consolar um coração entristecido. Deus sabe confortar um coração que está angustiado. Deus sabe consolar, confortar um coração que está com dor. Deus sabe. Então, antes de desistir, antes de abandonar, antes de parar, vai falar com o papai do céu. Vai lá orar. Jesus está no alto orando. Ele talvez não contempla como homem, irmãos. Eu estou dizendo Jesus homem. Não contempla o barco, porque talvez estava a 6.000 metros, não tem como enxergar. Mas deu para perceber que o mar estava agitado, que o lago estava agitado. Jesus já até imaginava, eita, que aqueles discípulos devem estar num apavoramento danado. Então eu vou descer. E Jesus já contemplando, já vendo o que estava acontecendo, Jesus vai descer para resolver o problema. Só crente pentecostal vai entender isso aqui. Jesus já está vendo, vai descer e vai resolver o problema. Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Jesus está vendo, já está descendo e vai resolver o problema. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! E você achando que Jesus não está vendo, né? O vento está soprando, o mar está agitado, e Jesus está te vendo. Jesus está vendo até onde você é capaz. Jesus está vendo até onde você é fiel. Porque ter tanquinho cheio, dinheiro no bolso, tá com a vida toda arrumadinha, todo bem vestido, todo cheirosinho, tudo está dando certo, é muito fácil servir a Deus. Mas quando a luta bate na porta, é aí que eu quero ver se você é crente de verdade, se você é fiel a Deus. Na bonança é fácil, agora eu quero ver quando está na prova. Está lá na beira do mar vendo Jesus curar, é fácil. Está lá na beira do mar vendo Jesus fazendo os milagres, é fácil. Agora eu quero ver dentro do barco com o vento soprando. Quero ver sendo fiel a Deus quando o barco está quase virando. Mas Jesus está vendo. Jesus está olhando para você e falando, nossa, olha lá, o vento está passando, está soprando, mas ela está firme. Olha lá o tamanho do vento, olha o tamanho do problema, mas ele está no barco. O barco está quase virando, mas ele está no barco. Estão falando, estão levantando, estão fazendo calúnia, tudo, mas ela está no barco. Está cheio de problema em casa, está cheio de problema na família, está cheio de problema interno, com enfermidade, passando mal, mas está de pé, está no barco, não abandona, não desiste. E Jesus está vendo. E Jesus falou, vou descer, porque até agora nenhum deles pulou do barco. Você não vai ver aqui falando que os discípulos pulou, não. O vento soprou, o barco está quase virando, eles estão com medo, estão desesperados, mas estão no barco.
preocupado, desesperado. O que você não pode é sair do barco. Você entendeu? Você que está com dúvida, dizendo: eu vou sair desse barco e vou para outro barco. Em nome de Jesus, Deus manda te dizer: fica no barco. Fica no barco. Porque se você ficar no barco, você vai ver o milagre. Não sai do barco, não. Está soprando, o barco está quase virando. Permanece no barco. Porque foi nesse barco que Jesus te colocou. Foi nesse barco que Jesus falou: entra nele. E você entrou nesse barco, agora fica. Porque dentro desse barco que a bênção, o milagre do Senhor vai manifestar na sua vida. Agora Jesus vendo, desce. E agora Jesus não vai pegar no barco para encontrar com os discípulos. Irmãos, é conhecedor desse texto. E todo mundo sabe que Jesus agora vai chegar até o barco, andando sobre as águas. E quando Jesus aproxima do barco, no meio daquela tempestade, os discípulos vão vê-lo. Só que os discípulos não vão contemplar Jesus, eles vão contemplar um vulto que está vindo em direção ao barco. O temor do vento que está soprando não deixa que eles enxerguem que é Jesus que está chegando. O sofrimento, o apavoramento por causa da tempestade que era forte, ofusca que os discípulos contemplassem que Jesus estava vindo. Talvez você chegou aqui nesta noite e você não está conseguindo contemplar o teu milagre que já está se aproximando na frente, porque o vento é tão forte e a luta está tão forte que chegou um ponto que você olha para você e você fala assim: já não tem mais jeito para mim. Não tem mais solução para mim. Jesus está falando todos os cultos. Jesus está ministrando no teu coração todos os domingos, nas quartas, na escola bíblica. Você não consegue enxergar o teu milagre, porque o vento é tão grande que tem poder de ofuscar a sua visão em contemplar que Jesus já está chegando. Você agora está dizendo: não tem mais jeito para mim, tudo foi perdido, eu remei, estou cansado, e parece que já não está mais certo para a minha vida, não vou prosseguir. Ei, limpa os teus olhos, limpa hoje os teus olhos. Olha quem está vindo aí, olha quem está chegando. Olha quem está chegando aí. Os discípulos vão dizer: é um fantasma. Oh, meu Deus. Tudo que eles precisavam é do milagre. O vento está soprando forte. Jesus está chegando. E quando eles veem Jesus, eles olham: é um fantasma. Aleluia. Em nome de Jesus, não é fantasma coisa nenhuma. Jesus está chegando em teu favor. Jesus está vindo ao teu socorro. É Jesus. Não deixa que o vento venha ofuscar os teus olhos a Jesus. Quando os nossos olhos saem de Jesus, tudo dá errado, irmãos. Os nossos olhos têm que ficar fixos em Cristo. Quando os meus olhos estão em Jesus, eu não me preocupo com quem fala mal de mim. Quando os meus olhos estão em Jesus, o que acontece de mal do meu lado, eu finjo que nem estou vendo. Ai, pastor, é porque não é com você. Ei, eu queria compartilhar a minha dor com você. Eu queria compartilhar também os meus problemas. Não tem tempo de eu testemunhar. Se eu for
sei que você está com uma dor e uma ferida muito grande, você está tentando caminhar e não está conseguindo, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, Deus está derramando um unção sobre os teus olhos nesta noite, que vai fazer você voltar a enxergar, e você vai ver e contemplar que o mesmo Jesus de antes é o mesmo Jesus de hoje, que está vindo à tua direção para segurar a tua mão e te dizer: este vento não vai te matar, este vento não vai destruir a tua casa, este vento não vai destruir o teu ministério, porque quem está vindo ao teu socorro não é homem, quem está vindo ao teu socorro não é nada que é do mundo, o que está vindo do teu socorro é o Senhor que fez o céu e a terra. Limpa os teus olhos nesta noite. Jesus preocupado, Jesus vai dizer: ei, calma. Jesus está falando com você hoje. Calma, calma. Ei, pula do barco não, não apavora não é fantasma não. Ei, sou eu. É Jesus que chegou. Eita, meu Deus, imagina os discípulos agora. Ai, Jesus, o vento está soprando, a tempestade está quase derrubando os barcos, discípulo apavorado. De repente aparece um fantasma para deixar o troço mais doido ainda. E os discípulos agora estão apavorados, agarrados na roupa do lobo, dizendo: larga não, não me larga não, pelo amor de Deus, fica aqui, bem pertinho, grudadinho. Aí daqui a pouco Jesus vai falar: ei, calma querido, calma, eu sei, está soprando o vento, não está? A tempestade está grande, você está quase pulando do barco, calma, quem chegou? Eu cheguei. Jesus chegou, ei, Jesus chegou, pode começar a glorificar. Jesus chegou, você achou que ele não vinha, né? Ele veio, Jesus chegou. Você pensou que ele não ia vir, você pensou que o barco ia afundar, você pensou que a tua vida ia ser destruída, que já não tinha mais chance para você, tudo estava perdido. Ei, quem chegou hoje aqui foi Jesus. Diga para o teu irmão, me ajuda, diga para ele: Jesus chegou. Você já pode ver? Ele chegou. Jesus chegou. Já estou terminando. Eita aí. E ele vai dizer: calma, não precisa ficar desesperado não, sou eu, não é fantasma não. Quem está chegando é Jesus. É Jesus que está chegando. Os fantasmas já foram embora. Não tem fantasma, tá, irmãos? Não tem fantasma. Agora quem chegou foi Jesus. E quando Jesus chega, os discípulos até acalmam, mas ainda fica a dúvida, porque mesmo que Jesus fale, mesmo que Jesus brada, mesmo que Jesus use os teus servos, é capaz de você sair desse culto depois de tudo que Jesus falou e ainda ficar com dúvida, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer que você entre no culto, que você ouve Jesus falar e que você ainda saia com dúvida. Mas em nome de Jesus eu repreendo toda dúvida, porque quem chegou hoje foi Jesus para resolver o teu problema. E de repente Pedro vai querer uma confirmação, e Pedro vai dizer: se és tu, Jesus, me faz andar sobre as águas e ir até você. Jesus topou na hora. Jesus falou: pode vir, Pedro.
E eu vejo Pedro colocando o primeiro pé só para ver se a água estava firme mesmo. E quando ele pôs o pé e viu que o negócio estava duro, ele já logo pulou do barco e ele começou a caminhar na direção de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você pode até parar e pensar, mas a água, ela não é mole? Quem aqui já andou sobre as águas? Se tiver alguém, corre aqui e testemunha em nome de Jesus. Nós queremos ouvir esse testemunho. Esses dias eu vi quase que andou sobre as águas, mas quando pôs o pé afundou. Não é verdade? Eu pensei que ia andar sobre as águas, mas aí quando pôs o pé afundou. Ninguém nunca andou sobre as águas, mas naquele dia Pedro andou. Alguém pode me responder por que Pedro andou sobre as águas? Fé, né, irmã? Isso é fundamental. Mas eu vejo aqui que Pedro andou sobre as águas porque a ordem foi dada por Jesus. Quando é Jesus que fala, a água pode ser até mole, mas se Jesus falou, você pode andar sobre as águas, porque ela vai se tornar dura. Há poder na palavra, há autoridade na palavra. E quando a palavra é dada por Jesus, os demônios têm que obedecer, o inferno tem que obedecer, a enfermidade tem que sair, o mal tem que ir embora da tua casa, a bênção tem que chegar, tudo tem que ir embora, porque há poder na palavra de Jesus. Se Jesus falou, está falado. Aleluia. Eu vou abandonar tudo. Eu vou sair de casa. Eu vou largar esse emprego. Eu vou sair desta igreja. Eu vou parar de fazer essas consultas que eu faço. Eu vou parar de ficar tentando e nunca consigo. Ei, quem foi que falou que é para você parar? Quem foi que deu a ordem e disse para você, para? Se Jesus não parou, fica onde você está, faça e continue fazendo o que você está fazendo. Se Jesus não falar, não faça. Jesus disse para Pedro, vem. Se Jesus não falasse, Pedro ia afundar. Mas se Jesus falou, escute isso, ele garante o processo. Aleluia. Ele garante o processo da caminhada. Se foi Jesus que falou, então você pode. Mas se Jesus não falou, fica onde você está, porque é nesse processo que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Jesus disse para Pedro, vem. Então, por causa da palavra, que tem poder, o que a Bíblia vai dizer da palavra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem anda na palavra não erra caminho. Quem anda na palavra, até no escuro ele consegue enxergar. Nós temos que ter a nossa fé, como a irmã falou, a nossa vida fundamentado na palavra. A palavra tem que ser o meu alicerce, a palavra tem que ser a minha base. Se fulano disse, que Beltrano disse, não importa. O que importa é se a palavra confirma. Se a palavra fala, eu faço. Se a palavra não fala, eu não faço. A minha fé é fundamentada na palavra. Vem, Pedro. E para terminar, Pedro põe os pés e Pedro começa a andar, porque Jesus falou e Pedro anda sobre as águas. Só que o que acontece? Pedro tira a visão de Jesus e vai ver o vento. Se você tira a visão de Jesus,
você começa a afundar. O segredo é não tirar a visão de Jesus. A Bíblia não vai dizer que Pedro afundou. Pedro não afundou. Pedro começou a afundar. É diferente que afundou. Porque se ele tivesse afundado por completo, estava tudo perdido. Mas a Bíblia vai dizer que ele começou a afundar. Isso deu tempo dele gritar e dizer: Mestre, me socorre. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas talvez você já está pelos joelhos. Grite por ele nesta noite. Aleluia. Ele está apenas um braço de distância para alcançar você e dizer: Pedro, vem para cima, porque quem deu a ordem foi eu. Enquanto eu dou a ordem, eu cuido do processo. Ele não vai deixar você afundar, querido. O vento pode estar soprando de um lado para o outro, tentando derrubar a tua casa, o teu barco, a tua família, o teu ministério, mas não vai afundar, porque quem está no teu barco com você é Jesus. É Jesus. Eu quero convidar você para se colocar de pé, nesse mesmo espírito, não deixa não. Glorificando a Deus, crente é assim, senta glorificando e levanta glorificando. Aleluia. E eu encerro aqui, dizendo, Pedro pega na mão de Jesus, Jesus pega na mão de Pedro, e a Bíblia vai me dizer que agora, que todo mundo quando prega nesse texto, prega com tristeza, dizendo, e Pedro afundou. Cuidado, irmão. Se você olhar, tirar os olhos, você afundou. Eu já vejo uma perspectiva diferente. É agora que o negócio vai funcionar na vida de Pedro. Porque nesse momento Jesus pega na mão dele e coloca-o de pé. Você pode ter chegado aqui se arrastando. Você pode ter chegado aqui desacreditado em você e no teu ministério. Você pode ter chegado aqui desacreditado na tua família, nos teus filhos, no teu casamento, no teu trabalho, no teu emprego, até em você mesmo. Mas em nome de Jesus, Ele está aqui para pegar na tua mão, te colocar de pé e dizer a você: ei, sacode a poeira, a caminhada não se encerra aqui, a caminhada ainda é longa, falta mais 6.000 metros, falta ainda metade do caminho, você vai chegar! Você vai chegar! Pegue na mão do teu irmão que está ao teu lado. Você que pode, pegue na mão do teu irmão que está do teu lado. Eu vou encerrar. A Bíblia vai dizer no final do versículo, no final do capítulo, do versículo 34 e 33, dentro desse texto, que Jesus retorna com Pedro para o barco. E quando Jesus entra no barco, o que acontece? Um milagre. Um milagre. Eles já iam desistir. Eles já iam parar. Pedro quase se afunda. Se eles desistem, eles não veem o milagre. Se você parar, você não vai ver o teu milagre. Se você desistir, você não vai contemplar a sua bênção, a sua vitória, que já está quase ali, já está quase chegando, pode ser até hoje. Não podemos parar, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. O vento parou, cessou. A palavra cessou, se você for detalhar ela, você vai conseguir encontrar um substantivo que vai empregar essa palavra, dando um sentido que o vento fadigou, que o vento cansou,
E para terminar, sabe o que eu vejo aqui para a tua vida? Para a vida daquele crente que não desiste, para a vida daquele crente que se mantém de pé. O vento está soprando, estão falando mal, estão pisando no pé, estão chutando a canela, está todo mundo se levantando contra, mas ele prossegue. O vento está batendo, mas ele não está dando nem importância para o vento. Ah, que estão falando de você, que estão levantando contra a tua vida e você não está nem dando ideia. Sabe aquela criança que quando ela está no meio de outras, aí as outras nem mexem com ela, não dá nem importância que aquela criança está no meio, mas aquela criança lá, ela não chora, ela não fica triste, sabe o que ela faz? Não quer brincar comigo, brinco sozinho, e ela continua aí, ó, não dá importância do que está acontecendo. Sabe o que acontece? Quando você mantém o teu foco, a tua visão firme em Jesus Cristo, o vento cansa de bater. Ah, Jesus! O vento cansa, ele bate, 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 e você está ali firme, forte, porque a tua fé é alicerçada na palavra, em Jesus. Você entrou, não foi pela janela e nem caiu pelo teto, você entrou pela porta que é Jesus. E o vento está soprando e você está firme. O mar está se levantando e você está forte. Você não se abala. Aí o vento chega. Aí o vento fala. Olha o vento falando. Tem jeito com essa mulher não. Tem jeito com esse homem não. Eu soprei da direita, soprei da esquerda, soprei de cima, soprei de baixo. Vai orar. Dá uma olhada para ela aí, dá uma olhada para ele. Olha ele aí. Olha ele aí. O vento está soprando, o vento está se levantando. Olha aí. Você está aí, firme, forte, em pé. Porque Deus é com você. Deus é com você. Deus é com você. Deus é com você. Será que você pode adorar esse Deus? Será que você pode adorar esse Deus? Ai, meu Deus do céu. Achou que você ia morrer. Achou que você não ia mais para frente. Você nem estava acreditando mais em você. Mas Jesus chegou. E Jesus está falando: a minha bênção é sobre a tua casa. A minha bênção é sobre a tua vida. Esse vento não vai te matar não. Esse vento não vai te matar não. Aleluia. O vento está cessando hoje. O vento está cessando hoje. E para me encerrar, para me entregar o microfone, ai meu Deus, ai Jesus, você achou que você não ia conseguir. Você não estava nem mais acreditando em você. A tua visão já estava ofuscada. Você só conseguia ver o problema lá fora. Só que Jesus te viu lá de cima. E Ele resolveu descer hoje. E Ele resolveu entrar dentro do teu barco. E Ele resolveu acalmar a tempestade. O vento soprou, mas você está aí de pé. O vento cansou, porque não conseguiu te derrubar. E você está aí, em pé, firme. Diga para o vento: pode soprar. Pode soprar. Eu vou permanecer de pé. Vai dar canseira para o vento. Se o vento continuar soprando, ele vai ter que ver que ele vai ter que ir embora, porque você não vai parar. Você que veio aqui nesta noite, que você falou para você mesmo: eu vou parar, eu vou desistir. O vento está forte. Se você precisa de uma oração, eu vou encerrar orando por você. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Se essa palavra deu encontro do teu coração, eu vou orar por você. Acharam que você não ia conseguir,
Só que Jesus chegou e ele disse: ei, vamos levantar? Vamos sacudir a poeira? Ainda resta mais uma metade. Você vai chegar. Você vai chegar. Aleluia. Feche os teus olhos. Olha comigo. Senhor,